Muito honrado, sou uma pessoa feliz quando eu posso estar aqui com vocês de terças às quintas, na oração de sexta-feira. Eu fico muito grato ao Senhor, porque o Senhor nos levanta com força, nós trabalhamos, né, com esse trânsito, com esta chuva, às vezes nós não conseguimos chegar a tempo, mas o Senhor, quando nos dá este privilégio, e eu podendo estar aqui como servo de Deus, para trazer uma palavra de poder viva e poderosa ao teu coração, eu me sinto muito honrado. Por isso, eu quero saudar a todos que estão aqui já comigo ao vivo, a você que vai estar num outro momento, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você receba, não apenas como ouvinte, mas como o próprio Tiago diz na sua carta no capítulo 1, como um praticante da palavra do Senhor que é enxertada no meu e no seu coração, que são as nossas diretrizes. Lá no capítulo 1 de Tiago, você vai perceber que ele diz que muitas das vezes nós apenas somos ouvintes e não praticantes, nós nos enganamos a si mesmo. É como se eu olhasse no espelho e visse apenas a mim, e somente a mim. E isso me faz uma pessoa com falta de sabedoria, conforme o texto diz, que eu acabo me apenas contemplando a mim mesmo e nada mais. E logo eu vou me esquecendo daquilo que eu contemplei. Por isso, esteja aqui conosco, nós vamos fazer uma oração, nós temos uma palavra curta a você nesta noite, para que você possa receber, mas algo importante, que vai falar sobre estarmos instruídos pela sabedoria de Deus e entendermos como age uma fé genuína, para que nós possamos receber da parte de Deus tudo aquilo que já está proposto, vencido na cruz. Ele não se esquivou como Deus, de se tornar homem e for a morte de cruz por mim e por você que está aqui conosco e por você que vai nos ouvir em algum outro momento. Amém? Feche os teus olhos, então, aonde você estiver, no quarto, na cozinha, fazendo aí sua refeição, ou então na sala, descansando, você reservou este momento para ouvir a palavra de Deus. E esta palavra, como diz aqui o texto, ela é viva e eficaz. E ela faz a divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. E ao bem necessário, as bênçãos do Senhor, a sabedoria, o entendimento vêm sobre as nossas vidas. Senhor, sou grato a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui como servo Teu, profeta, falando do Senhor, da Tua palavra. Me use com autoridade, ó Deus, não seja o meu intelecto, o meu raciocínio, mas seja aquilo que o Teu Espírito colocou dentro de mim. E aquilo, Senhor, que a Tua palavra, por si só, pelo poder dela, ela pode penetrar, transformar, dar direção, trazer reflexão ao coração dos que já estão aqui, Senhor, conosco e aos que vão chegar num outro momento, e ao ser compartilhado esse vídeo, porque a única coisa que nós pedimos, Senhor, aos nossos queridos irmãos, é que eles possam, Senhor, compartilhar, porque nós sabemos que vai chegar a pessoa correta, porque o Senhor não tarda, a tua palavra chega na hora certa, o Senhor usa meios, Senhor, o Senhor usa céu, a terra, o Senhor usa pessoas, para que a tua palavra chegue ao coração daqueles que o Senhor tem planos e propósitos. Por isso, você que já está aqui, se você é abençoado nesta noite, para ouvir uma palavra que possa transformar, direcionar e trazer reflexões ao teu coração. Eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Gostaria, às vezes, que você se manifestasse aí também nos seus comentários. É muito importante que o YouTube entenda o que nós estamos falando aqui. Não é prerrogativo, não é pejorativo. Nós estamos falando da palavra de Deus. É bom que ele saiba o quanto a gente interage para que o canal permaneça, para que nós possamos avançar. Nós já temos 549 pessoas inscritas. Queremos que esse número aumente, não para ganharmos dinheiro, nada disso, apenas para que o evangelho do Senhor seja propagado. É isso que nós queremos. E eu conto com você, porque você tem no seu network, com certeza, alguém, quando você disparar esta palavra de hoje, ela vai ser útil ao coração, porque nós não sabemos a maneira de Deus agir. Ele sempre nos surpreende. E é por isso que eu louvo ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que ele nos surpreende de tal maneira que certa vez
a banda a qual eu pertencia, a banda Gedutum, ela foi fazer uma apresentação numa cidade do interior, eu nem me recordo onde, e a gente foi para a rádio, né? E nessa rádio, na hora que nós estávamos ali falando, né, com o locutor, as pessoas entravam ao vivo e ouvia música, pedia música. Só um minuto. E aí nós falávamos ali da formação do grupo, como tudo começou, e tinha uma música que ela foi a música que eles colocaram realmente para repercutir, porque é sempre assim, no álbum você tem 10, 12 músicas, naquele tempo era CD, naquele tempo ainda tinha fita cassete, ainda tinha, né, disco, aquele bolachão, um dos primeiros que nós fizemos, e nessa ocasião eles emplacaram uma música que falava exatamente do poder, né, daquele que vem, que o nosso prazer é louvar ao Senhor, que a nossa alegria é louvar ao Senhor. E era uma música para cima, né? Tinha ali metaleira, tinha back vocals, muitos back vocals, tinha toda a parte do instrumental. Então, ela levantava o pessoal numa celebração, né? E ela tinha outras músicas. Tinha músicas mais de adoração, tinha um samba reggae, né? Tinha ali um pop. A gente era uma banda bem eclética. E eu me recordo que entrou ao vivo lá no estúdio uma pessoa que disse que ela estava para tirar a vida dela quando ela ouviu uma daquelas músicas que estava no LP, no CD. Naquele momento, Deus falou com ela, né, num lugar muito distante, uma cidade muito distante daqui de São Paulo, onde nós estávamos. A rádio e a transmissão da rádio leva, né, e leva até hoje, levou e leva até hoje, né, lugares que você nem imagina. E depois veio essa internet com a sua força, a rede social, e aí então melhorou mais ainda. E quando você compartilha, seja um anjo, seja um instrumento de Deus, porque ao compartilhar, você não faz ideia o que Deus pode fazer quando você então compartilha este vídeo. Viu? Como é importante ser um instrumento de Deus. Não se preocupe com o vídeo caseiro, né? Da forma talvez não está tão claro, mas eu não tenho dúvida de que a palavra que vai sair dos meus lábios, que é a palavra de Deus, ela tem o seu propósito, seu destino e ao propósito de Deus, ela vai chegar e ela vai se cumprir. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu sempre vejo com vocês, tem várias versões, né? Eu uso uma versão que eu gosto muito, que o Senhor nos deu a condição, ganhamos de presente esta versão, né? E ela fala muito ao nosso coração, porque ela traz, ela elucida algumas coisas em hebraico, a palavra da raiz, né? Que é a Bíblia de Estudo BKJ, né? E eu louvo a Deus por ter ganho esse presente da igreja, quando eu fiz o aniversário, e uso ela constantemente. Bom, Tiago, capítulo 1, quero que você veja aí, porque quando Tiago, lembra da exposição da palavra? Quando Tiago escreve a palavra do Senhor, quando ele traz aqui os seus escritos, ele começa a trazer coisas tremendas. E ele diz que nós temos que sobreviver às provações e às tentações, e ali ele começa a dar caminhos pela palavra, os ensinamentos do nosso Deus. Neste livro de Tiago, ele nos dá uma condição de entendermos a verdadeira religião, qual é o sentido realmente de ser um cristão, né, da bênção de Deus. Ele nos ensina a necessidade de termos mestres sábios, pessoas que realmente conheçam a palavra de Deus e que te ensinem. E ele nos mostra que o próprio Cristo nos ensinou a ter paz com todos entre os homens e viver uma vida disciplinada como um cristão. Tiago capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 a 8. Vamos lá. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens, a dá liberalmente, sem acepção, e lhe será concedida. Mas
peça com fé. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso, ele é instável em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Eu quero falar com você sobre uma palavrinha muito importante para todos nós que somos cristãos, que nascemos na igreja, se convertemos há muito tempo, ouvimos muito falar sobre a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1, o que ela significa, e nós vamos falar dela aqui também, e carregamos isso. E muitas das vezes nós declaramos que nós temos fé quando nós estamos ouvindo uma palavra de poder, né? Uma palavra reveladora, uma palavra que venha de encontro com aquilo que é a nossa necessidade. E a partir deste momento, essa palavra que é um divisor de águas, é uma coisa tremenda servir ao Senhor e ter a boca do Senhor conosco, a sua palavra. Ela é importante porque ela vai nos dando um diferencial, ela vai dando direção, ela vai nos colocando de pé. Quem está fraco, né, começa a ter força, quem está triste se alegra, quem está cabisbaixo levanta a cabeça, quem está sem esperança recebe a esperança, porque a palavra de Deus ela faz isso. E a maturidade com a palavra, ela vai te gerando paciência, e a paciência te gera perseverança, e é nela que o Senhor age. Porque uma vez forjado, uma vez maduro na palavra, tem situações que todos entram em pavorosa, né? Não que nós não nos assustemos com notícias no sentido de, puxa vida, por que aconteceu esse terremoto naquele lugar? Por que essa guerra neste nível? Por que isso ou aquilo? Essa pandemia? Por que aquilo? Nós nos assustamos no sentido de ver a forma, a grandiosidade dos problemas se cumprindo pela palavra e os problemas que o homem gera. Mas nós não devemos temer. Muitas das vezes a gente fica falando daquele que é o nosso inimigo, e a gente fala também aqui no ministério, né? É bom lembrar que aqui nós estamos falando da palavra de Deus, aqui nós não estamos falando de igreja nenhuma, de placa de igreja nenhuma, mesmo que nós temos uma comunidade, né? Mas é bom lembrar que às vezes nós falamos do inimigo para que nós possamos ressaltar não o seu poder e nem a sua força, porque ele já foi vencido. Mas para ressaltar a você, para vigiar e tomar cuidado, porque ele continua ao seu redor, né, ao seu derredor, 24 horas tentando te tragar, tentando te destruir, tentando tirar a tua paz. E quando nós o lembramos, né, nós lembramos com este objetivo. Mas o que nós deveríamos, na realidade, nós cristãos, nós pessoas que somos tementes ao Senhor, é temer a este Deus que tem em suas mãos o poder de nos levarmos à vida eterna ou ao julgamento eterno, para o inferno. A este que, com a sua ira por causa do pecado do homem, a sua desobediência, pode simplesmente desarticular você da salvação. Porque você teme muitas das vezes ao inferno, ao diabo e tudo o que ele faz, pela força que ele vem, a luta que ele traz, mas se esquece que na realidade ele é vencido, ele já foi derrotado. Ele tenta, e você tem que vigiar. Mas nós deveríamos temer realmente com a nossa vida cristã, né, de cogitar dois senhores. Uma hora nós estamos no mundo, outra hora nós estamos na igreja, uma hora nós estamos em pecado, outra hora nós pedimos perdão. Outra hora nós achamos que vamos brincar, né, de ser cristão, vamos lá porque a gente gosta do culto, porque lá é legal, lá eu posso vestir a minha melhor roupa, lá eu posso me relacionar socialmente, lá parece que eu sou importante, né, mas você nunca vai, né, quando eu falo você, me perdoe, é uma forma, né, global. Quando então as pessoas vão a esses lugares na igreja, às vezes não vão com o objetivo de adorar ao Senhor, de se entregar, de cultuar ao Senhor, de agradecer, vão por causa de N motivos. Então, nós deveríamos se preocupar com isso. Mas voltando ao texto, aqui ele começa dizendo o seguinte: você não tem sabedoria? Então, peça a Deus. Instruir a pedir sabedoria a Deus com fé inabalável. Uma coisa que não se movimenta, que não está um capenga,
algo rígido, firme, uma fé inabalável. Significa uma fé sem duvidar. Bispo, agora o senhor pegou um pouquinho assim naquilo que é o nosso problema quando vem conosco. Porque nós enchemos a boca para falar de fé, que nós somos cristãos, que nós estamos debaixo da vontade de Deus, que nós entendemos quando Ele abre porta, quando Ele fecha a porta, que nós aguardamos a providência que vem dEle. Nada cai do céu, ninguém está falando isso, mas todo socorro vem do céu. Quando você tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, se você pedir, Ele vai agir. E você vai fazer a tua parte humana de uma forma honesta, cristã, idônea, e realmente testemunhando e testificando o Senhor. Aqui você vê que Tiago começa dizendo o seguinte, porque se você dá a este homem sabedoria, ele tem que aprender a pedir com fé, não hesitando. E o hesitar aqui, queridos, verdadeiramente é uma pessoa que duvida. O hesitar aqui, eu hesito se eu vou pela direita, pela esquerda, né, se eu tomo isso, se eu não tomo. É uma pessoa cheia de dúvida. E a fé, ela não pode ser dessa maneira. O texto deixa bem claro aqui, mas peça com fé, não hesitando, não duvidando. Porque se você duvidar, você é considerado um homem, uma mulher, que nem uma onda do mar, que é levada de uma parte para outra. A onda vem, te leva para lá, a onda vem, te leva para cá. Significa que você é uma pessoa que, por causa dessa instabilidade, porque a fé gera dúvida e gera instabilidade, a falta de fé, desculpe. E quando acontece tudo isso, e essas duas situações, elas começam a acometer a vida da gente, estou falando com pessoas que conhecem a Cristo, e a você que vai ser convidado, ser compartilhado esse vídeo, se não conhece Cristo, mas entende o que é fé, tem fé em alguma coisa, deve buscar a um Deus maior ou supremo, né? Espero que você não esteja enganado a Deus, que Deus é esse que você serve, porque o Deus que nós servimos é o Deus Altíssimo. E o seu filho Jesus, que veio a esta terra, como nós vimos alguns vídeos aí, quando você faz turismo em Israel e você anda pelas coisas de Israel, aqueles judeus que não receberam Jesus e foram ensinados em suas tradições, ficam lá, né, cuspindo, ficam lá falando, esse Jesus já morreu, acabou essa história, ele não é o Cristo. Veja isso, dá uma procurada aí no Google, vai procurar alguns vídeos, você vai ver como às vezes fazer turismo em Israel, nós que somos cristãos, que vamos conhecer o local para comparar com aquilo que a Bíblia fala, e a gente sente ali o mover, o poder de Deus, e a gente não consegue, né, passar desapercebido por aqueles que fazem esse tipo de coisa. Mas então, quando você não tem a fé, quando a sua fé ela não é inabalável, você começa a ter esse tipo de situação. A sua vida é que nem a onda, ela é agitada. Você duvida. E eu vou mostrar para você aqui como é importante você entender e crer da maneira certa e usando a fé inabalável, pedindo a Deus, crendo que o Senhor vai te responder. Não é verdade? E na sequência, Tiago ele diz assim: bom, é importante que essa pessoa não tenha uma fé inabalável, não hesite, né? Porque se ela fizer assim, ela será como onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. E depois ele vem no versículo 7. Não pense então você, tal pessoa, que você vai receber alguma coisa do Senhor. Será que eu já respondi? Será que o Espírito Santo já falou muitas coisas com você agora? Talvez você precisa parar e refletir, porque tais coisas não estão chegando, porque o que você tem lutado com o seu propósito não tem chego ainda. Qual é o que está acontecendo? Se é uma interferência só do inimigo para trazer a demora, como houve com Daniel? Ou será que a tua fé é uma fé que ela hesita, é uma fé que duvida? É uma fé que de verdade é da boca para fora. É o que diz o texto de Tiago. Se você continuar lendo o capítulo 1 e assim por diante, você vai ver onde ele fala que você não pode ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante desta palavra. Ela tem que estar dentro de você, enxertada em você, para que você possa avançar e obter da parte de Deus, obter da parte do Senhor aquilo que é importante.
Às vezes, nós não damos a devida importância a vídeos como este, né? A pessoas que mandam palavras para você, que às vezes Deus usa para te dar direção e você muitas das vezes só ouve, é o bispo está falando, eu já conheço a palavra, o bispo tal, vamos só aqui ouvir um pouquinho, depois a gente não continua, a gente vai ouvir em outro momento, depois eu ouço o vídeo depois. Perfeito. Nós não temos que julgar pela quantidade de pessoas que estão ao vivo, que vão entrar depois, né, se a palavra foi boa ou não. Eu sei que a palavra é de excelência, porque é a palavra de Deus, não por causa do bispo, mas por causa da palavra. E ela por si só já trouxe para mim e para você pontos de reflexão sobre o que nós de fato entendemos de uma fé inabalável. Qual que é a produção, a essência desta fé inabalável? Porque aqui está dizendo, não pense você, homem, tal homem, que o Senhor vai receber, você vai receber alguma coisa do Senhor. Você não vai. Com esta fé de dúvidas, com esta fé que você, na hora da palavra, está cheio dela, sai da igreja, sai deste vídeo, sai da conferência, sai da reunião, cheio de fé, dizendo, não, eu posso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí vem a primeira luta, já começa a dúvida, será? Será que o Senhor está olhando para mim? Será que de fato o Senhor vai movimentar os seus olhos, as suas mãos, como diz o Salmo, né? Que as suas mãos estão estendidas, 59, que seus ouvidos não estão tampados. Lá Mateus 28, que o Senhor estará comigo todos os dias. Será que eu de fato tenho que crer dessa forma? E qual é a minha atitude para fazer com que a minha fé seja inabalável? Então já está explicado aí o primeiro ponto. É não duvidar. É não hesitar. E hesitar aqui é uma pessoa que tem que tomar cuidado, porque Deus está dizendo para mim e para você: não vamos receber nada se pedirmos com dúvida, se não lançarmos sobre Ele as nossas orações e petições, as nossas aflições, e aguardarmos com fé, certos de que Ele vai nos atender. E é por isso que então essa mensagem, esta palavra, que será curta ao teu coração, mas ela vai dizer o seguinte para mim, resumindo em algumas coisas, isso vai nos lembrar que a importância da fé e da confiança em Deus precisa ser completa, precisa ser sem nenhum tipo de dúvida. Quando pedimos algo a Deus, devemos fazê-lo com fé, confiando, sem duvidar, porque a dúvida pode te levar e com certeza fará a ser uma pessoa inconstante, levada para lá, levada para cá, levada para lá, levada para cá. E aí, como onda do mar, você não vai chegar a lugar nenhum, conforme diz aqui o texto. Então não pense, o homem indeciso, versículo 8, é instável em todos os seus caminhos, inconstante em todos os seus caminhos. Quando eu trago a fé, a definição de fé, ela traz para mim o significado de confiança, como eu disse a você, né? Uma fé firme e confiante. Mas quando eu trago ela exatamente também as questões do texto bíblico, né? A fé frequentemente, como ela é mostrada biblicamente, ela nos demonstra alguma coisa. Primeira coisa que ela faz e traz o entendimento para nós é confiança em Deus. A fé, primeira coisa que ela traz para mim, da palavra, confiança em Deus. E o que é confiar em Deus, querido? É acreditar em Deus, em tudo aquilo que Ele diz. Acreditar aquilo que Ele diz ser exatamente o que é. Confiar em Deus é entender que Ele diz tudo aquilo que Ele é e Ele vai fazer o que Ele prometeu. Aleluia! Se você crê nisso, diz aí um aleluia. Escreve aí. Porque se você tem esta fé nele, e esta é a fé bíblica, esta é a fé que proporciona a nós o milagre do Senhor, então eu preciso entender que o que Ele diz que é, Ele é. Lembra do axé, rié, axé? Ele sempre será o que você precisa que Ele seja. E acreditar que aquilo que Ele prometeu, Ele fará na tua vida, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não realize.
A fé bíblica, ela gera confiança em Deus. E depois ela gera o quê? Dependência de Deus. E é aí que nós damos uma enroscada. Eu vou correr no banco, eu vou tomar um empréstimo, eu vou correr atrás disso, eu vou correr, porque eu tenho que fazer a minha parte, ok? Nós temos que fazer a nossa parte conforme ouvirmos a vontade e a palavra de Deus. Você quer, às vezes, milagres sobrenaturais, mas você busca o milagre humano e não permite que Deus possa fazer o milagre de onde você não espera, que são milagres realmente sobrenaturais. E reconhecer, dependência de Deus, irmãos, é você reconhecer sua dependência totalmente em Deus. E olha só o que é mais importante, não é só reconhecer, é confiar que da parte do Senhor virá provisão e cuidado, amém? Provisão e cuidado. Mas, bispo, é tão fácil falar quando a gente está empregado, quando a gente está com dinheiro, quando a gente está com saúde, mas quando a gente está na dificuldade, pois é neste momento que nós mostramos a nossa fé. Em saber que amanhã não tenho dinheiro para talvez trazer o café dos meus filhos, ou então a mistura para o almoço, o pouquinho que eu tenho, quem é a viúva, lembra da viúva, do azeite? Mas é confiar que haverá provisão da parte de Deus e o cuidado da parte daquele que você adora, daquele da qual você se aproxima e dedicou e dedica a sua vida espiritual até hoje, adorando a este Deus, a um Deus que você diz que ele é de provisão, Jeová Jireh, a um Deus que você diz que ele é Jeová Shammah, sempre estará presente com você. Então eu preciso crer. A Bíblia nos fala em Jeremias que é importante o Deus que você adora, que você crê, que você então se aproxime dele. E nós nos aproximamos quando? Quando tiver o culto lá então eu vou ler a Bíblia, lá eu vou orar. Na minha casa eu não tenho tempo, não chego cansado, não tenho tempo para nada, não consigo ver nem vídeos, nem um versículo aqui. Eu tenho as caixinhas de promessa, eu abro todo dia, já um pouquinho de um sinalzinho, pelo menos você se preocupa. Mas só ler um versículo fora de texto, né? Existe a nossa meditação da palavra e o nosso tempo de oração. Oramos ao levantar, oramos e abençoamos a comida, pedimos a proteção do Senhor, 24 horas do Espírito, indo ao trabalho, voltando ao trabalho, fazemos as conversas, nós não somos pessoas isoladas do mundo, mas o Espírito Santo de Deus está em nós. Enquanto trabalhamos, buscamos da sabedoria de Deus as pessoas, pedindo a Deus para tirar, mas às vezes nós caímos em armadilhas, caímos sim, lógico que caímos em armadilhas, porque em algum momento nós não vigiamos. Porque em algum momento nós ouvimos Deus falar de alguma forma e a gente não observou. Ou então teimou. Ou então aquilo que você está querendo realizar, né, está cegando você, está te ofuscando. É o prazer da terra tremendo. E você está fazendo, né, sem ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco. Amém? Hebreus 11, versículo 1. Olha só como é definido a fé. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas que não são vistas, que nós não enxergamos, não são vistas, das coisas não vistas, conforme a palavra do Senhor. Evidências das coisas que não se veem e uma substância das coisas que se esperam, que vai se materializar. Isto é fé. E a fé que move a mão de Deus, que você confia e que você depende de Deus. E a importância da fé. Qual é a importância da fé para nós que somos cristãos, ainda mais nesses últimos tempos, onde nós vamos ter que viver debaixo desta fé inabalável? Onde as coisas vão acontecer com o teu vizinho da direita, da esquerda, e você não será atingido. Mas para isso você precisa ter uma fé, um relacionamento com aquele que te protege, crendo que ele vai te livrar. E é importante. Por que a fé é importante para mim? Porque na definição de fé, que tem vários conceitos, para muitas religiões e para muitas pessoas, né? Nós cristãos podemos definir a fé desta maneira. Primeiro, ela é importante
A fé ela é importante. Qual a importância dela para mim? Porque ela me gera confiança em acreditar em alguém ou algo. E é no nosso Deus. Mesmo quando nós não estamos vendo, você vê Deus? Não. Mas você crê nele. Você coloca tudo que você tem, você se doa a esse Cristo por causa daquela cruz, pelo seu Espírito Santo. Então, debaixo de tantos conceitos de fé, a fé bíblica, a fé que você precisa ter inabalável, ela traz esse primeiro conceito, que é a confiança em acreditar em alguém ou algo que você não está vendo. Segundo, ela traz uma convicção forte. A fé ela traz essa certeza. É ter certeza que é verdadeiro aquilo que você tem colocado no teu coração em fé, buscado em fé diante do Senhor, mesmo sem você ter provas concretas. Lembra da questão da grávida que eu já falei várias vezes, de Efésios 4:17? Traz à existência o que não existe. O teu sonho, aquilo que você está aguardando do Senhor está sendo gerado dentro de você. E quando as pessoas falam, e aí, conquistou lá o que você estava falando? Você disse que você vai conseguir uma casa, um carro, um emprego bom e tal. Sim, já está chegando, está sendo gerado. Mas cadê? Passa um mês, 2 meses, cadê? Aguarde. Eu não tenho dúvida, está aqui dentro de mim, vai nascer o meu sonho, o meu propósito será alcançado, porque uma das coisas que a fé traz como definição e conceito para mim é convicção. Confiança, convicção e a última, que é importante também, agir. Agir pela fé. Agir de acordo com as tuas crenças. E se você crê em Jesus Cristo, então você está aqui. Ah, mas eu creio em outro, não sei o que. Bom, você vai crer naquilo, você está colocando a sua fé naquilo. Confiança, não é verdade? Convicção e agir. São conceitos da fé. E você precisa confiar naquilo que você tem recebido e é ministrado através do Evangelho de Jesus Cristo. Você que é pentecostal, neopentecostal, você que é um cristão, você que tem esta crença, vamos dizer assim, então é necessário que, mesmo sendo difícil ou desafiador, crer naquilo que você está dizendo. Eu faço parte da igreja tal e ela tem esses princípios e ela tem esse conceito da palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, né, reencarnado, ele veio ao mundo, ele voltará para buscar a sua igreja, e esta crença que você então diz que tem, você precisa exatamente, mesmo que ela seja difícil e desafiadora. Difícil por quê? Porque você não pode se misturar mais com o pecado. Desafiadora porque você tem que resistir e vencer o inimigo todo o tempo na sua mente, para você não cair em tentação e não permitir que ele tenha vantagem ou tenha brecha. E aí a tua fé está em Cristo, você não duvida do agir. Ah, mas está difícil porque ele me ataca o tempo todo, uma coisa que é tão simples, o ímpio faz assim, mas eu que sou um cristão, para provar um negócio, é uma luta constante. Foi, é e será até Jesus voltar, porque você é luz, você é o sal da terra, você tem o Espírito Santo de Deus, você não senta na roda dos escarnecedores, você não quer fazer parte disso. E aí você vê homens que tiveram exemplos de fé maravilhosa, porque eles não viam, mas eles criam, eles sabiam e acreditavam em algo ou na pessoa que ali foi revelada a ele. Abraão foi um deles, Davi foi outro, os profetas foram outros, tantos que tinham uma fé inabalável diante do Senhor. Agora, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Porque a fé deste homem é uma fé cheia de dúvida. Talvez você que está aqui comigo nesta noite ou que vai me ver num outro momento, tem um tipo de fé que vira e mexe, ela está com essa inconstância, com essa dúvida. Não é firmada. Basta fazer um vento maior, ela já entra e no seu coração, e aí você começa a duvidar. E a dúvida significa incerteza, incerteza de que o Criador virá te buscar para te salvar, incerteza de que, se você estiver nele, na videira, né, o seu fruto estiver nele, você receberá a bênção, ele te guardará do dia mau, conforme diz as Escrituras. A incerteza, ou melhor, a falta da certeza,
A falta da convicção é que faz com que você seja uma pessoa, falando de fé, inconstante. É uma pessoa muito fácil de ser questionada. O seu questionamento é constante. Você duvida da verdade o tempo todo e da eficácia daquilo que o Senhor te pediu, daquilo que o Senhor mandou você fazer, daquele momento que você está vivendo pela ordem do Senhor, do seu ministério, a forma do seu ministério, o jeito que o Senhor te entregou. Você acaba questionando o tempo todo. E esta é falta dessa certeza, ou seja, a incerteza, ela começa a trazer, ela é associada, ela começa a se juntar à desconfiança. Todo mundo para você é mal, todo mundo para você é um problema, todo mundo só quer te sugar, todo mundo só quer isso, só quer aquilo. Eu não estou dizendo que não exista, que você não vai conviver com essas pessoas constantemente, mas isso vai se associando, a incerteza, ela vai se associando, esse homem, né, que fica numa inconstância, como diz aqui, ó, o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos, é no casamento, é na criação dos filhos, é na vida profissional, é na vida ministerial, é na vida isso, é na vida aquilo. Ele é em tempo todo inconstante em seus caminhos. E você pode ver isso, a Bíblia fala claramente sobre isso. E você começa a ter reservas sobre aquele bispo, sobre aquele pastor, sobre aquele marido, sobre aquela mulher, sobre o filho, sobre isso, sobre aquilo, o seu chefe, né, aquele que senta ao seu lado, porque ela está associada à desconfiança o tempo todo. Veja, você está cheio de pessoas assim aí no seu meio de convivência, na sua casa, às vezes desconfiada de tudo. Ah, mas isso é bom ter esse sentimento, é bom, né, até que prove o contrário. Não é bom coisa nenhuma. É bom você ter o equilíbrio e saber que Deus vai te guardar, Deus vai te mostrar. Você precisa só estar atento para não cair nas armadilhas. Essa é a questão. E a fé faz com que você busque ao Senhor de uma maneira inabalável, a presença dele, orando junto com ele, buscando o seu espírito. Você não tem tempo para ficar perdendo com as coisas da terra, com as coisas do mundo, com historinha, com bobeira, etc, 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 etc. Como é que essa dúvida pode afetar a sua vida espiritual? Como é que a gente pode falar da inconstância que te rouba as grandes oportunidades que Deus traz para você? Só um minutinho. Não é verdade? Uma pessoa inconstante é como se ela tivesse dupla alma. O que ela faz? Ela parece que tem duas almas. Ela tem duas opiniões, tem direções. Neste momento eu estou falando com vocês, fala assim, você entende? Aquele time de futebol, aquela situação que aconteceu lá, né? Olha, aquele problema lá na empresa, você viu que aquela pessoa tentou, né? É verdade, aquela pessoa tentou prejudicar, não sei o quê. Daqui 5 minutos muda. Não, ela não tentou não, foi outra coisa, foi outra. Você vai sendo levado, tem dupla, né? Não personalidade, mas instabilidade. Você não tem um conceito correto das coisas. Você não tem uma palavra com todas as qualidades. E a falta de instabilidade na pessoa como é que eu posso dizer? É constantemente, ou a sua consistência, falta consistência em seus pensamentos, em suas atitudes, nos seus sentimentos. Não é constante, é inconstante. Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está cá, como a onda do mar. Como o Tiago fala aqui. Muda de opinião rapidamente, perceba. Não gosta de confronto, porque é melhor não, mas se você tem direcionamento e você se envolve no confronto, você tem que falar a verdade, mesmo que ela venha machucar, venha até prejudicar você. Muda de direção frequentemente, sem uma razão clara. A gente vê isso nos adolescentes que estão se tornando aí, né, grandes profissionais, né, ou vai buscar ali um segmento de trabalho, uma profissão, começa uma faculdade, eu queria ser advogado, no meio do caminho, eu quero ser dentista, eu quero ser aqui, porque eu vi a dificuldade, eu vi as pessoas falando e não sei o quê, e não vai, não iniciou, não tem o meio, não tem o fim. A fé faz isso, a falta de fé faz isso, porque não tem uma razão clara. Por que você está mudando? Começa e termina. Se tiver que fazer outra, então faça outra, mas termina essa que você fez. E assim na vida o tempo todo. O tempo todo, duas opiniões, direções opostas, e o pior de todas,
sem se comprometer com qualquer uma dessas opiniões que ele teceu. Uma hora foi essa, não se comprometeu. Uma hora foi essa, não se comprometeu. Isso são características de pessoas que não têm uma fé inabalável. E aí se torna uma pessoa inconstante. E a inconstância gera tudo isso. Por isso que Deus nos alerta. Ele diz assim, então faz o seguinte, peça com fé. É pedir com fé. O que significa pedir com fé? Conforme aqui Tiago, capítulo 1, versículo 6. Mas peça com fé, não hesitando. É acreditar, guarda isso no teu espírito, que Deus é capaz e Ele está disposto a atender ao meu e ao seu pedido. Ele é capaz e está disposto de atender o meu e o seu pedido. Pedir de acordo com a vontade dele, lógico, para que você não tenha problema, é se alinhar com a palavra e a vontade de Deus. Por quê? Porque verdadeiramente é ter certeza desta resposta e de que ele tem o melhor para você. Isso é fé, pedir com fé. Então, ok. Este homem a qual eu peço com fé, Jesus Cristo, é o meu Deus Todo-Poderoso, ele é fiel, ele vai cumprir, eu não tenho dúvida. E ele está disposto, ele tem o prazer de fazer isso. Como nós podemos cultivar uma fé mais forte, né? Eu quero ler com você um texto, uma fé forte. Fala comigo em Marcos. Eu anotei esse versículo. Marcos, capítulo 11. Quero ler com você. Marcos. Minha Bíblia é aquelas folhinhas fininhas, ela é difícil. 11, 24. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis. Recebereis e tê-las-eis. Olha isso. Isso é cultivar a tua fé com mais força quando você vai em Marcos e ouve isso que o Senhor te disse. Por isso eu vos digo que tudo que você pedirdes, orando, crendo, você vai receber e você vai ter. Amém? Uma outra característica dessa fé inabalável, irmãos, é que ela é poderosa em demonstrar para mim que Deus é fiel. Aleluia. E Deus é confiável. Aleluia. Glória seja dadas ao Senhor. Como eu gosto de saber que eu ando com um cara, que esse Deus, né, desculpa usar essa expressão, mas que o meu Deus, ele é confiável, que o meu Deus é fiel, que meu Deus não vai falhar comigo, porque os atributos de Deus, eles me dão esta segurança. Os atributos de Deus que te dá confiança. Eu relacionei aqui mais ou menos uns 9, né? Olha só, primeiro, amor. Lá em 1 João 4,8, amor, ele nos amou, o seu amor veio por nós, ele está por nós. Ele é poderoso, ele é onipotente. Lá em Gênesis capítulo 11, capítulo 17, lá diz que ele faz tudo o que ele quer. Ele é onipotente. Deus é Deus sábio, cheio de sabedoria. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. Eu anotei alguns versículos para depois você ler. Você que vai ouvir este vídeo novamente, guarde aí Romanos 11, 33. Ele sabe o que é melhor para nós. O que diz lá em Deuteronômio 7, 9. Ele é fiel, fidelidade de Deus, cumpre as suas promessas. Olha quantos atributos de Deus para você confiar e ter uma fé naquele homem em quem está dizendo para você ter fé e confiar. Amém? Bondade, Deus é bom e Ele sempre quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Salmo 100, versículo 5. Justiça, Ele é justo. Características dos atributos de Deus. Tudo o que Ele faz é correto e certo. E Ele é misericordioso. Ele nos perdoa de todos os pecados. Salmo 103, versículo 8. E Ele é um Deus presente. Chamar, Jeová chamar. Deus aqui está. Deus está presente e nunca vai te deixar só. Vai lá em Mateus 28, versículo 20, vai lá que você vai ver. Todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos,
eu estarei com você. Para nós encerrarmos aqui, eu quero dizer para você, resumindo, numa ação bem prática, é confiar em Deus. Confia em Deus, sabendo que Ele é capaz e Ele está disposto a te ajudar. E nos seus atributos, Ele vai fazer com que você tenha paz, sabendo que Ele está no controle de qualquer situação. Olha só o que é, resumindo tudo isso, e que tudo vai dar certo. E Ele é totalmente confiável e, finalmente, Ele nos dá esperança, sabendo que Deus tem um plano melhor para a minha vida e que vai te levar a um futuro melhor, a um lugar mais alto melhor, a uma condição melhor. Essas são características do Senhor. E para que você ore comigo, encerre esse tempo desta live, é importante você considerar aspectos para você considerar. A fé não é um sentimento, por favor, ela é uma escolha. Se eu quero ter fé e uma fé inabalável, ela é uma escolha. A dúvida, você tem que considerar isso, ela é normal, mas nós não podemos nos deixar levar por essas dúvidas. Você tem que resistir a ela e considere que Deus quer te dar coisas boas, amém? Mas nós precisamos pedir com muita fé. Esta é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. E eu espero que ela possa trazer reflexão ao teu coração e fazer com que você tenha uma fé inabalável. Amém? Vamos orar então, pedir a Deus que o Senhor possa manifestar da sua graça, do seu poder sobre as nossas vidas em todo o tempo. Feche os teus olhos. Pai querido e amado, Pai, sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor gerou dentro de nós esta palavra viva e através do seu Filho, que nós não tivemos a oportunidade, a minha geração, de caminhar com Jesus na terra. Mas ele deixou aqui, através dos seus discípulos e apóstolos, a constituição da igreja, as ordenanças da sua igreja, os princípios, Senhor, para que nós pudéssemos buscar a salvação e estar prontos para a eternidade contigo. A tua palavra, Senhor, diz que nós devemos ser cumpridores da tua palavra e não apenas ouvintes. Que nós devemos nos colocar de uma maneira, Senhor, sempre prontos para praticar esta verdade. Porém, Pai, tira de nós, não nos permita que haja, Senhor, da nossa parte uma resistência às questões da carne, às questões do homem. Senhor, nós não sejamos religiosos, falemos, Senhor, mas não pratiquemos aquilo que é a tua verdade. Porque a tua religião, aquilo que tu nos ensinaste, está escrito aqui mesmo em Tiago, conforme nós falamos nesta noite, que a obra do Senhor, a obra do Deus Todo-Poderoso, e que o Pai nos ensinou, é que o Evangelho tem que visitar órfãos, que o Evangelho tem que visitar viúvas, tem que estar naquelas pessoas que estão com tribulações e mantê-las, Senhor, longe das manchas do mundo, tirá-la das trevas e trazer o conhecimento de Jesus. Esta é a obra principal na qual nós nos colocamos à disposição. Mas, Senhor, antes é necessário que, assim como as orientações ali de um avião, quando tem algum tipo de turbulência, cai a máscara, salve você primeiro, depois você consegue salvar o outro. Isso é um fato. Eu tenho que cuidar de mim. Senhor, eu tenho que fazer com que as minhas mãos estejam cada vez mais limpas, o meu coração puro, me santificar cada vez mais para buscar e ter o conhecimento. Eu não posso dar o que eu não tenho, então eu tenho que buscar diante do Senhor, estudar, crescer em conhecimento e na graça para entregar algo aos teus filhos, como a palavra de hoje que o teu Espírito colocou no meu coração, uma fé inabalável, confiar em Deus, ter convicção correta e agir da maneira correta. Que isso esteja, Senhor, impetrado hoje no espírito e no coração dos teus filhos, para que eles entendam que, se não for desta maneira, como foi dito aqui no versículo 6, não pense tal homem que o Senhor vai te entregar alguma coisa. Para esta tipo de fé, para este tipo de atitude que duvida o tempo todo da palavra, das características deste Deus, dos atributos deste Deus, que é algo que você não duvide, não pode duvidar, porque ele é poderoso, ele é confiável e ele será o Deus que falou e cumprirá a sua palavra para mim e para você.
Que o Senhor te abençoe nesta quarta-feira, que você tenha uma noite de descanso. E amanhã, nesta terça, desculpe, e que amanhã, quarta-feira, você possa se levantar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Viva debaixo desta fé. Não duvide. Coloque o alvo, peça com fé e receba da parte de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se Deus permitir, quinta-feira nós estaremos aqui para glorificar o nome do Senhor. Fiquem na paz do Criador, queridos.